3 exercícios que você não deve fazer quando se tem dor no joelho. Vamos começar do mais simples até o mais complexo que realmente você deve evitar. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Geralmente a pessoa que vem com dor no joelho dentro do nosso consultório, a gente já aborda com uma visão de tentar entender o 360, porque o joelho ele vai ser um dos pontos finais da dor. E muitas vezes a gente entende que o tornozelo e o quadril precisam estar 100% para poder fazer com que aquele joelho sim tenha uma boa funcionalidade. E alguns exercícios dentro da musculação, eles enfatizam demais o joelho. E não necessariamente esse paciente que está com a dor no joelho, ele tem essa capacidade das duas outras articulações e automaticamente vai isolar ainda mais aquele joelho, fazendo uma movimentação muito maior, exigindo mais do quadríceps, que é a parte da frente da coxa, e do posterior de coxa, que é a parte de trás da coxa. Então a gente vai entender que o primeiro exercício, que é o leg press unilateral, ele deve ser evitado se você tem dor no joelho, por conta da necessidade de uma perna só se movimentar. Quando você deita no leg press e apoia as costas, você já tira um pouco dessa função de quadril e automaticamente você aumenta a função de tornozelo e de joelho. Partindo do pressuposto que você tem a dor no joelho eu já entendo que você não tem uma funcionalidade tão boa de tornozelo, joelho e quadril. Então, se essa função não está sendo muito bem trabalhada e você ainda tira uma articulação, concorda que você vai aumentar ainda mais a pressão no joelho e no tornozelo, porque você não está conectando tão bem assim o glúteo, diferente, por exemplo, de um agachamento. Às vezes no consultório o paciente fala, no agachamento não dói, mas no leg press dói, por conta desse isolamento que o leg press gera na articulação do joelho. E automaticamente vai aumentar a necessidade de acionamento muscular e também da coordenação da articulação do joelho. Muitas pessoas às vezes não entendem, mas o joelho é como se fosse uma bifurcação. E em cima dessa bifurcação você tem a patela, que é esse ossinho da frente do joelho. E ela precisa se articular com perfeição, tanto nas laterais quanto para cima e para baixo. Em muitos casos, é um dos tipos, é onde essa patela não tem essa capacidade de se movimentar no centro. Então imagina que existe um centro onde essa patela se movimenta para frente, para trás e para os lados. Ela precisa ter essa capacidade. Muitas vezes a dor vem por falta dessa capacidade, que pode ser por encurtamento muscular, por fraqueza muscular e claro que esse conjunto de tornozelo e quadril junto. O segundo exercício é a passada. A passada ela acaba sendo um pouco pior que o leg press por conta da necessidade do seu tronco também estar estabilizado. Alguns artigos hoje mostram que algumas lesões do joelho, como a ruptura do LCA, que é um ligamento bem importante para o joelho, elas são provenientes num futebol, por exemplo, por conta da falta do controle de tronco do jogador. Então veja só, no leg press você está estabilizado, encaixado, você só precisa usar a perna. Agora na passada não, você além de fazer um leg press unilateral, se a gente for ilustrar, você ainda precisa ter esse controle do seu tronco para poder encaixar no eixo, né, para frente e para os lados. Então, isso dificulta ainda mais essa necessidade de estabilidade do joelho, fazendo com que você tenha um grande complexo corporal para poder gerar essa estabilidade e, de fato, de novo, se fosse só esse caso, da patela correr para frente e para os lados. O terceiro exercício, que é o avanço, sim, é o pior e, de fato, você deve evitar por conta da questão de isolar absurdamente e ainda por cima você vai no movimento e volta. Então sempre que você faz o avanço, você projeta todo o seu peso corporal em uma perna e depois retorna. Essa capacidade de retornar ao seu ponto inicial gera uma necessidade absurda de acionamento de quadríceps, de estabilidade do quadril, de propulsão da panturrilha. Então vamos colocar um pior cenário? É um paciente, no caso, que torceu o tornozelo e nunca tratou, tem uma sensibilidade de quadril porque o glúteo é fraco. Se esse cara for fazer um avanço, muito provavelmente ele sinta alguma fisgada no joelho. E às vezes o joelho está íntegro, mas é porque tem todo um complexo de exigência em cima daquela articulação que faz com que no final não consiga ser executada com uma qualidade muito boa. Vocês devem estar achando que eu esqueci
da consideração do Sissy Squat, não é mesmo? O Sissy Squat, gente, ele é um exercício que sim, ele é agressivo para o joelho, principalmente se você fizer em aparelho. Gente, aquele aparelho eu acabo não aconselhando porque ele projeta muito a tíbia para frente, você jogando carga ainda para trás. É um cisalhamento no joelho tremendo, não vale a pena. É muito mais fácil você colocar mais carga no agachamento, no leg press, do que fazer o Sissy Squat para isolar tanto o quadríceps assim. A sua articulação do joelho vai agradecer. Mas por que ele não se incluiu nessa lista? Porque tem gente que tem o quadríceps muito mais forte do que inclusive a panturrilha e o quadril. Vocês devem conhecer alguém assim. E automaticamente o Sissy Squat ele isola o joelho. E se o joelho dessa pessoa, no caso, né, a articulação do joelho, mas o fortalecimento vem de quadríceps. Se o quadríceps dessa pessoa é muito bom, tem um acionamento perfeito, não tem falha de conexão, essa pessoa vai se sentir confortável em executar o Sissy Squat e automaticamente não vai ter dor, por conta da capacidade do quadríceps dela em sustentar o joelho diante dessa movimentação, mesmo sendo agressiva. Então, esse complexo de tornozelo, joelho e quadril, eles são mais danosos para o joelho, se a gente for pensar, do que se você pega um exercício que seja isolado só para o joelho. Então, o Sissy Squat, ele é ruim para o cisalhamento interno? Com certeza, mas ele pode ser que ele não cause tanta dor como, por exemplo, o leg press, a passada e o avanço. Espero que você tenha gostado dessas 3 dicas aqui para poder evitar que sua dor no joelho piore ainda mais. Lembre-se que aqui no canal temos mais vídeos com dicas de suplementação, dieta e treino. Então deixe seu like, compartilhe com seu amigo que tem dor no joelho e bora viver sem dor.